entidades públicas de natureza privada, ou seja, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, aquelas que são criadas nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, para que o Estado possa exercer atividade econômica organizada nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, naqueles dois casos previstos no caput do artigo 173 da Constituição Federal, sem violar o princípio da livre concorrência, que é previsto no artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal. Então, vejam bem, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são obrigadas a fazer a licitação, elas usam como subsídio a Lei 8666 de 93, ou se optantes pela Lei 14.133 de 2021, na verdade, quando se tratar de empresas públicas e sociedades de economia mista, empresas públicas de natureza privada, né, elas terão que fazer o processo licitatório, o processo de licitação, conforme previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, também no artigo 27, inciso 20 da Constituição do Estado do Acre, do artigo 12, inciso 21 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, só que a lei que vai subsidiar o contrato administrativo, que é regulamentado pela Lei 8.987 de 95, quando o contrato de prestação de serviço, porque nós temos outros contratos aí, como, por exemplo, a parceria público-privada, né, da Lei 11.079 de 2004, a contratação de agências de publicidade, né, como prevê a Lei 12.232 de 2010, nesses casos todos, a lei de licitações, seja a 8666 de 93, ou seja, a Lei 14.133 de 2021, pelo menos essa situação irá perdurar até o dia 1º de abril de 2023, elas serão usadas subsidiariamente as leis que vão regulamentar esses contratos. E quando tratando-se de empresa pública ou sociedade de economia mista, aí a regulamentação está lá no artigo 28 até o artigo 84, artigo 28 até o artigo 84 da Lei 13.303 de 2016. Então, quem regula o processo de licitação para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista é a Lei 13.303 de 2016, desde o artigo 28 até o artigo 84. Então, vejam que do artigo 28 ao artigo 84 da Lei 13.303 de 2016 será a regulamentação do processo de licitação quando forem as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, vejam que essas empresas públicas de natureza privada, elas têm um procedimento diferente das outras componentes da administração pública subjetiva, que é a administração pública direta e na administração pública indireta, que são criadas pela descentralização administrativa, o regime será pela Lei 8666 de 93 ou pela Lei 14.133 de 2021. Porém, tratando-se de empresas públicas e de sociedade de economia mista, aí a matéria regulamentadora está do artigo 28 ao artigo 84 da Lei 13.303 de 2016. Então, veja que toda e qualquer licitação, ela tem 3 objetivos, como nós já vimos. O primeiro objetivo, logicamente, está lá no artigo 37, inciso 21, que é assegurar a isonomia,
ou seja, dar tratamento igual aos desiguais dentro das suas desigualdades, ou seja, propiciar o acesso a todos os concorrentes ao processo licitatório. E aí vimos que existem algumas exceções, né? Por exemplo, quando tratar o objeto de tecnologia, de ciência, conforme prevê o artigo 218 da Constituição Federal, terá prioridade sobre as demais matérias, né? Lá no artigo 26 da Lei 14.133 de 2021, também traz a margem de preferência. Quando forem produtos manufaturados, quando for a política residual da Lei 12.305 de 2005, né? Aqueles recicláveis, né? Os produtos recicláveis, eles terão aí benefícios, terão aí prioridade quanto à isonomia, quanto à observação ao princípio da isonomia. Assim como temos também, como já falamos, lá da Lei Complementar 123, do artigo 43, aliás, até o 48, né, da Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte. Oi, diga! O Léo tá pedindo para entrar na aula. Opa, onde é que ele está aqui? Não está aparecendo. Eu estou com a janela preta aberta aqui. Opa, agora apareceu. Tá ele e o Eric tentando agora entrar. Apareceram 3 aqui de uma vez só. Agora sim abriu 3 de uma vez só. Né? Agora eita, que essa aula vai ficar cheia agora, hein, mestre? Oi, encheu a casinha? Muito bem, mas tá ótimo, então tá bom. Então veja que, na verdade, nós temos que fazer essa diferença, né? Essa diferença, por que temos que fazer essa diferença? Porque, na verdade, existe diferença entre o tratamento licitatório da administração pública no sentido genérico e um tratamento diferenciado para as empresas e empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso visa também, logicamente, a observação ao princípio da isonomia, né? Então, aqui no Acre é muito interessante essa observação, porque mais de 99% das empresas, elas estão situadas nesse setor, o setor do microempreendedorismo, que é regulado pela Lei Complementar 123 de 2006, né? Então, veja que as microempresas, elas terão preferência nos desempates, elas terão preferência até na apresentação daquelas certidões, né? Certidão lá do artigo 642A da CLT, que é a certidão negativa de débitos trabalhistas, a certidão negativa de débitos tributários do artigo 205 e também do 206 da Lei 5.172 de 66, né? A certidão positiva com efeito de negativa lá do artigo 206, elas serão necessárias para a habilitação no processo de licitação, exceção as microempresas e empresas de pequeno porte, pelo que prescreve o artigo 44 da Lei Complementar 123 de 2006, né? Depois temos o outro princípio importante, que houve alteração. Então, quem optar pelo regime da Lei 8666 de 93 poderá ou apresentar, ou publicar o edital, ou publicar a carta convite, já que o convite é uma modalidade prevista no artigo 22 da Lei 8666 de 93. Já no artigo 28 da Lei 14.133 de 2021, não há mais essa modalidade chamada de convite. Então, não há mais a carta convite. Com isso, resta apenas o edital previsto lá no artigos, aliás, 2 artigos, o 24 e o 25 da Lei 14.133 de 2021. O edital está no artigo 40 da Lei 866 de 93. Então, agora, nessa lei nova, não há mais a carta convite, não tem mais a carta convite. Então, todo o processo de contratação, de licitação e contratação deve estar previsto no instrumento vinculatório, o único que existe agora, que é o edital. Então, o único que é o edital que deverá ser postado, né? Olha que palavra bonita, postado no
Portal Nacional de Contratações Públicas, Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme